Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas. Fala pessoal e bem-vindos a mais uma análise documental. Hoje a gente vai explorar um dos relatos mais misteriosos, complexos e, sério, mais fascinantes de toda a antiguidade bíblica. Vamos imaginar a cena: a calada da noite, um rei disfarçado, uma médium totalmente em pânico e o suposto espírito de um profeta morto entregando uma mensagem de destruição total. Parece até roteiro de filme de suspense, né? Mas é um texto que tem literalmente milhares de anos. Nós vamos tratar esse evento antigo quase como um cold case da teologia, um daqueles casos não resolvidos. Esse episódio único gerou debates super intensos que já duram séculos. Então, sem tomar nenhum partido, a gente vai investigar as evidências e tentar entender como um texto tão curto conseguiu gerar interpretações tão absurdamente diferentes sobre a fronteira entre a vida e a morte. Bom, vamos mergulhar logo nisso. O texto central do nosso estudo mostra o momento exato em que o rei Saul comete o maior paradoxo do reinado dele. Ele mesmo tinha criado leis super rigorosas proibindo qualquer consulta aos mortos, e quem fizesse isso recebia a pena de morte. E mesmo assim, olha ele aí, quebrando as próprias regras para invocar o falecido profeta Samuel. É o puro desespero humano batendo na porta. E para a gente entender o tamanho desse evento, nosso roteiro de hoje vai passar bem rapidinho por 6 pontos. 1. O enigma de Endor. 2. A morte no Antigo Testamento. 3. O fato lá em 1 Samuel 28. E depois a gente analisa as 3 visões: a intervenção divina, a ilusão demoníaca e, por fim, o fenômeno mediúnico. Ponto 1. O enigma de Endor. A ironia de toda essa situação é exatamente o que deixa a história tão cativante. Pensa no estado mental do rei. Saul estava no limite absoluto. Os exércitos inimigos estavam se juntando para a guerra e Deus, segundo a história, tinha simplesmente se calado. Nada de resposta por sonhos, nada de profetas, completamente esmagado pelo medo, o rei recorre àquilo que ele mesmo tinha criminalizado. Ele bota um disfarce e vai até a cidade de Endor no meio da madrugada, procurando uma mulher que praticava necromancia para tentar falar com Além. Ponto 2. A morte no Antigo Testamento. Olha, antes da gente julgar a atitude de Saul ou da médium, é crucial entender como o pessoal daquela época enxergava a morte. No meio acadêmico, a gente chama esse estudo de tanatologia. Isso ilustra perfeitamente como o pensamento sobre o pós-morte evoluiu bastante ao longo do tempo. Lá nos textos mais antigos, a visão era bem direta. Do pó viemos, ao pó retornamos e pronto. Fim da linha. Mas, com o passar dos séculos e o contato com os egípcios e os gregos, começou a surgir a ideia de uma alma imortal, algo que existia separado do corpo, chegando até nas noções de ressurreição. Toda essa história de Saul acontece bem no meio desse caldeirão de crenças em transição. Ponto 3. O fato lá em 1 Samuel 28. Vamos olhar para os fatos agora. O que o registro histórico diz de verdade sobre esse encontro? A narrativa é rápida e super tensa. Saul chega disfarçado e pede para falar com Samuel. A mulher começa o processo dela, mas do nada ela dá um grito de pânico absoluto ao ver a figura que aparece. E na mesma hora, percebe que o cliente é o próprio rei. A aparição, que o texto descreve como um idoso de capa, dá uma baita bronca no Saul por ter perturbado o descanso dele e solta a profecia de que o rei e os filhos morreriam no dia seguinte na batalha. Exausto, com fome e apavorado, Saul simplesmente desaba no chão. E é bem aqui que a coisa toda fica incrivelmente interessante. Desse único relato histórico surgiram 3 perspectivas radicalmente diferentes. Uma defende que era mesmo o Samuel enviado por Deus. Outra jura que era um demônio se passando por ele. E a terceira diz que foi uma manifestação natural do espírito através da mediunidade. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com calma. Ponto 4. Visão 1. A intervenção divina. A gente começa pela perspectiva da tradição reformada. Olha que detalhe curioso sobre esse argumento. Por que a médium gritou? Segundo essa visão, o grito de terror dela não foi porque a sessão deu certo, mas porque Deus meio que sequestrou a sessão. Ela estava lá esperando fazer os truques de sempre ou entrar num transe, mas o verdadeiro profeta Samuel apareceu ali. E não foi por causa do poder dela, mas pela soberania de Deus interrompendo tudo. O pessoal que defende essa ideia lembra que o texto diz várias vezes "e disse Samuel". Para eles, a profecia se cumpriu e isso prova que era ele mesmo. Um ponto fascinante que eles levantam é aquela frase "amanhã estarás comigo". Apesar de ser uma sentença de morte física, isso indica que a salvação do rei continuava intacta pela graça divina, porque no fim das contas, ele iria descansar no mesmo lugar que o profeta. Ponto 5. Visão 2. A ilusão demoníaca.
Mas e se não fosse o Samuel ali? E se fosse uma coisa muito mais sombria? Essa é a perspectiva da visão evangélica conservadora. O grande argumento aqui foca numa contradição teológica gigante. A própria Bíblia diz que Deus já tinha parado de falar com Saul. Então, por que raios o Senhor usaria um método totalmente proibido por meio de uma necromante ilegal para dar um recado para o rei? Para essa vertente, isso não faz o menor sentido. As evidências dele sugerem que foi tudo uma enganação. Primeiro que Saul estava super fragilizado emocionalmente, e ele mesmo nem chega a ver o Samuel com os próprios olhos. Ele só confia no que a mulher está descrevendo. Além disso, a profecia de que todos os filhos morreriam no dia seguinte furou, porque um dos filhos, Isbosete, acabou sobrevivendo à batalha. Então, se a profecia não foi 100% exata, a figura só podia ser um espírito enganador tirando proveito do pânico do rei. Ponto 6. Visão 3. O fenômeno mediúnico. Por fim, vamos ver como a tradição espírita interpreta esse mesmíssimo texto milenar. Vamos ver como isso se constrói. A própria Bíblia relata que, antigamente, o profeta era chamado de vidente. Para o espiritismo, o fato das pessoas buscarem esses videntes para resolver coisas terrenas ou espirituais mostra que essa comunicação interdimensional sempre existiu na história da humanidade. O próprio Allan Kardec coloca isso de forma bem clara. Para ele, a mediunidade não é um evento sobrenatural, assustador ou um privilégio exclusivo de alguns, mas sim uma faculdade inerente à nossa biologia e ao nosso espírito. Então, olhando por essa lente, o caso de Endor é simplesmente um registro histórico autêntico de uma sessão mediúnica natural acontecendo muito antes da ciência moderna tentar rotular ou sistematizar isso. É surreal pensar como um texto tão curtinho virou um verdadeiro espelho para visões tão diferentes. Para uns é a prova final do poder de Deus barrando o oculto. Para outros é um alerta seríssimo sobre os perigos e ilusões espirituais. E para uma terceira via é a prova empírica de que a gente sempre conseguiu se comunicar com o outro lado da vida. O relato de Endor reflete perfeitamente a base teológica de quem o observa. Como a gente pôde ver hoje através dessas fontes, a teologia e a tanatologia continuam caminhando super juntas. Essa nossa vontade imensa de desvendar o enigma da natureza humana e o que tem depois do nosso último suspiro é uma busca que acompanha a humanidade desde a antiguidade até os congressos acadêmicos de hoje em dia. E o mistério de Endor continua ecoando através do tempo, sempre desafiando a gente a refletir. Independentemente de qual perspectiva pareça fazer mais sentido, essa história antiga está vivíssima nas discussões contemporâneas. E a grande pergunta que não quer calar é essa: por que a humanidade continua tão fascinada por essa linha invisível que separa o aqui do além? A gente espera que essa nossa análise documental tenha trazido muita clareza e estrutura para pensar sobre esse baita enigma. Um abraço a todos e até a nossa próxima análise. Eu não sabia. Um jeito fácil de explicar as coisas.